Olá pessoal, vamos à nossa segunda parte do nosso conteúdo de estática dos fluidos, onde nós estamos falando sobre a hidrostática, né? E conforme a aula anterior, nós já definimos duas grandezas bastante importantes, que é a pressão e a densidade. Tudo bem? Agora sobre os fluidos, né? Ah, Já foi falado lá em Física Aplicada A sobre as propriedades dos corpos rígidos, né? Ah, Agora, neste capítulo, né, e no outro, que nós vamos falar sobre hidrodinâmica, né, nós vamos analisar a mecânica dos fluidos que compreendem o que são fluidos, né? Eles estão relacionados a líquidos e gases, tudo bem? Lembrando que o que eu estou falando aqui já foi ministrado, né, em nossas aulas anteriores em sala de aula. Primeiro falando de corpos sólidos, né, corpos sólidos, ou um sólido. Né. Bom, o que nós podemos falar sobre os sólidos, né? Ele tem geralmente, um sólido tem de forma geral volume, né? Tem forma e volume bem definidos, né? Forma e volume bem definidos, tá certo? Essas duas propriedades só podem se alterar, né, a um pouquinho, tá certo? Se for em relação a forças externas, tá certo? Em relação a forças externas. Isso daí relacionando a sólidos. Relacionando agora, né, líquidos. Líquidos. Bom, um líquido, né? O líquidos tem um volume bem definido, tá certo? O volume do fluido é bem definido, mas não a forma, né? A forma não é bem definida, tá certo? Ou seja, o meu líquido, ele pode, né? Se ele manter o seu volume constante, mantendo o volume constante, ele vai se amoldar ao recipiente que o contém. Tudo bem? Agora, o último, nessa breve análise inicial, que são os gases, né? Um gás, ele não tem nem forma, nem tem volume definidos, tá? Nem forma, nem volume definidos. Por quê? Porque um gás, ele vai se expandir até ocupar todo o volume do recipiente que vai conter esse gás, né? Quer dizer, se eu tiver aqui, né? Vamos fazer um tipo de ilustração. Se eu tiver um recipiente, imagina esse recipiente aqui transparente, tá? E se você colocar um gás, né? Aqui um gás, tá certo? O que vai acontecer foi o que eu acabei de falar, tá? Ou seja, o gás ele vai se expandir até ocupar todo o volume do recipiente, tá? Que o contém. Agora, o que os líquidos, né? Líquidos e gases, eles têm em comum, né? Graças à facilidade de poder se deformar, a propriedade de poderem se escoar, tá certo? Ou fluir facilmente, né? Por isso, então, o termo fluidos. Tá? Eu falei também para vocês que depois desse capítulo, hidrostática, o que nós vamos ver é hidrodinâmica, tá certo? Tá certo? Bom, para que nós tenhamos uma definição mais acurada, é necessário classificar
os diferentes tipos de forças que vão atuar no meu meio material. Tudo bem? Diferente tipo de forças que vão atuar em meu meio material. Considerando um elemento de superfície, né? Também falei isso em sala, tá bom? Um elemento de superfície que esteja situado, né, no meio externo ou interno, tá? As forças que vão atuar sobre esse elemento, essas forças que vão atuar sobre esse elemento, né, são geralmente proporcionais à sua área, né? Lembra desse símbolo aqui, né? Proporcionais à sua área S ou A, de acordo com a nomenclatura do seu livro, tá? A força por unidade de área, a força por unidade de área, nós chamamos, lá anteriormente, né, que é pressão, né, mas chama-se aqui a tensão, tudo bem? E é necessário, tá, que nós façamos a distinção entre tensões de dois tipos, tá? As tensões normais e as tensões tangenciais. Tudo bem? Essas tensões normais e tangenciais em relação às superfícies sobre as quais essas forças vão atuar. Tudo bem? Então, separar aqui, né, esses por critério de praticidade, né, esses exemplos, 3 exemplos. Vamos ver esse diferente tipo de tensões normais e tangenciais. Né? Primeiro exemplo, eu vou colocar aqui, vou chamar de o meu primeiro, tá? E aqui eu vou ter o meu teto, onde vai estar amarrado, né, um corpo de massa M, né? Tudo bem? Ele tem a força-peso orientado para baixo, né? E vai ter, respectivamente, a minha tração, né? Que vai aguentar ele no teto, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê que esse bloco M, que ele está suspenso por um fio do teto, né? Ele exerce sobre um elemento de superfície do teto, uma tensão T normal de tração, né? Tudo bem? Quer dizer, o que impede esse meu corpo de cair, né, é que ele está fixo ao teto. Segundo exemplo, agora eu vou ter um corpo. A gente pode colocar o mesmo corpo, né? Corpo de massa. Vamos colocar um bloco, tá? Um bloco de massa M, a massa é a mesma, tá? Para a situação é a mesma. E ele tem a força-peso orientada para baixo, né? Vertical e orientada para baixo. Tudo bem? Agora, nesse meu segundo exemplo, esse bloco M, que vai estar apoiado nessa superfície, ele vai exercer sobre um elemento de superfície, né, do mesmo, uma tensão que eu vou chamar de telinha, né, nessa região aqui, onde ele vai aplicar, vou chamar de tensão telinha. Tudo bem? Aplicada nesse elemento de superfície, né? Que ela também é normal e de compressão, ou simplesmente, conforme você viu na aula anterior, é a pressão, certo? Tudo bem? E vamos agora para o terceiro exemplo.
Terceiro exemplo. A gente vai ter um bloco, vou colocar aqui um bloco lá. Um bloco de massa M, tá? Aqui a gente vai dar a parte onde ele vai estar colado, né? E aqui o material que faz com que ele não caia, né? Tudo bem? Então é uma cola, né? Um tipo de cola aqui, outro tipo de cola aqui. Tudo bem? Nesse meu terceiro exemplo, tá certo? Nesse meu terceiro exemplo, o bloco está colado entre as duas paredes, né? Coloquei uma parede na esquerda, uma parede na direita. Tudo bem? Agora, nos elementos de superfície de contato, tá? Desse bloco com a cola, ele vai exercer sobre essa mesma, né? Tensões tangenciais, que eu vou chamar de telinha A e telinha B. Tá? Daqui para cá, né? Telinha A. Tá inclinada demais, né? E telinha B. Tudo bem? Que também, né, serão chamadas de tensões de cisalhamento, tá? A gente vai ver depois isso daí, tá? Essas daqui são chamadas de tensões de cisalhamento. Confere. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui já foi abordado em sala de aula, tá? Estas tensões, né, nesse último caso aqui, no meu terceiro exemplo, tá? Elas tenderiam a produzir um deslizamento das camadas, né? Essas camadas aqui, ó, adjacentes, tá? Da cola, né? Uma sobre as outras, tudo bem? A gente também pode falar que as reações iguais e contrárias a esse deslizamento, né? Opostas pela cola que eu coloquei aqui, né, tá? Solidificada, elas equilibram o peso do bloco, né? O bloco não cai justamente pelo motivo que eu falei no início, tá? Sustentando entre as paredes, tá certo? Então aqui 3 exemplos. Agora, ainda continuando sobre a questão dos fluidos, né? Outra coisa que nós também podemos falar, tá? A diferença fundamental, né? Ou seja, a diferença principal, tá? A diferença principal entre sólidos e fluidos, tá certo? A diferença principal entre sólidos e fluidos está na forma deste, né, de responder às tensões tangenciais. Lembra que no início eu falei que existiam dois tipos de tensões? Pois é. Quando nós estamos analisando os sólidos, né, submetida a uma força externa tangencial à sua superfície, ela vai acontecer o quê? Vai se deformar até que sejam produzidas tensões tangenciais internas, né? Que vão equilibrar a força externa, tá certo? Aí depois disso, esse meu sólido, né? Conforme a nossa análise, tá? Ele vai permanecer em equilíbrio, né? Ou seja, em repouso, tá? Agora, se a força externa não for excessivamente grande, tá? Se a força externa não for, né? Deixa eu enfatizar isso aqui. Se a força externa não for excessivamente grande, a deformação ela é do tipo elástica, né? Do tipo elástica, tá? Ou seja, o sólido vai voltar à situação inicial quando eu retirar essa minha força externa, tá?
Agora, essas deformações elásticas que eu acabei de falar, né? As deformações elásticas, elas, de certa forma, né, tipo, são muito pequenas, né? Se você fizer uma comparação com as dimensões de um corpo sólido. Tudo bem? Vamos separar essa parte aqui. Tá? Agora, um fluido, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, né? Um fluido, um fluido é diferente, né, do que eu acabei de falar, do sólido, né? Ele não pode equilibrar uma força tangencial, mesmo que ela seja muito pequena, tá? Por menor que ela seja. Então, quando esse meu fluido for submetido a uma força tangencial, quando ele for submetido a uma força tangencial, o que, que vai acontecer com o fluido? Né? O fluido vai ecoar, né? Ou seja, ele se escoa. Tudo bem? Ele se escoa, né? E ele vai permanecer em movimento, né? Ou seja, vai ter uma velocidade aí, né? Que vai ser diferente de zero, tá? Enquanto a força estiver sendo aplicada, tá? Vocês lembram aí no meu exemplo 3 que eu falei anteriormente, né? Lá do corpo, né? Na mola não, no teto, colado, né? Com a cola, colado com a cola, né? Colado entre duas partes, tá? Então, o que acontece, né? Nesse exemplo 3, enquanto a cola ainda está fluida, né? Ela vai escorrer ao longo das paredes sob a ação do peso, né? Daquele bloco que eu coloquei, tá? E só quando ela vai se solidificar, tá? Que ela pode equilibrar as forças tangenciais, tá? Exercidas pelo bloco em questão. Tudo bem? Outra coisa também que a gente pode falar é que uma força, vamos pegar uma outra força aqui, né? Uma força que seja arbitrariamente pequena, né? Vou chamar de uma força F', tudo bem? F', né? Tá. Ela pode, né, ela é capaz de produzir num fluido uma deformação arbitrariamente grande, né? Desde que ela possa atuar durante um tempo suficiente, tá? Vou colocar um tempo telinha, tá certo? Agora, se a gente for falar de... Isso são idealizações, né? Se a gente for falar de um fluido real, um fluido real, se a gente for falar de um fluido real, né, ele vai opor a resistência ao deslizamento, né, relativo das camadas adjacentes, que eu acabei de falar do bloco, né, fixo pela cola nos seus dois lados. Né. Essa resistência que eu acabei de dizer, ela vai medir a viscosidade do fluido. Tá? Viscosidade, né? Vou chamar, ela tem uma representação de uma letra grega que a gente vai ver lá em hidrodinâmica, né? E ela vai depender da taxa de variação espacial da velocidade relativa de deslizamento, né? Essa taxa especial da minha velocidade relativa, tá? Do deslizamento. Então, enquanto no sólido, né, a resistência dos esforços tangenciais depende da deformação, conforme eu falei antes, né, conforme eu falei antes, no fluido, ela vai depender da velocidade de deformação. Tudo bem? Velocidade. E é por isso que as forças pequenas, como essa que eu falei aqui, tá? As forças pequenas, durante tempos muito grandes, né? Esse meu tempo telinha que eu chamei aqui, tá? Podem produzir grandes deformações, tá certo? Outra coisa que a gente também pode falar, tá? É que
num fluido, um fluido, tudo bem, num fluido em equilíbrio, né, em velocidade nula, falei isso daqui na aula, né? Não pode haver tensões tangenciais, tudo bem? A gente também poderia falar, né, só para concluir essa parte de teoria, só essa parte inicial, né, que existe um grande tipo, né, de substâncias que possuem o que nós chamamos de propriedades intermediárias. Tá? Propriedades intermediárias entre sólidos, né, e fluidos. Tá? Eu vou fazer um tipo de ilustração aqui, né? Ela está nessa faixa aqui. Tá? Propriedades intermediárias entre sólidos e fluidos. Tá? Porque ela depende da natureza, né, e da magnitude das forças que forem aplicadas, tá? Bem como da escala de tempo em que o escoamento sob a ação de esforços tangenciais pode se tornar perceptível, né, observável, tá? Como por exemplo, né, a gelatina, massa de pão, você está entendendo? Então tem substâncias que elas ficam nessa faixa aí, tá? Ah, nesse capítulo que nós estamos abordando, né, nós vamos tratar de propriedade do fluido em equilíbrio, né? Então é por isso que recebe esse nome de estática dos fluidos, tudo bem? Então, pessoal, essa é a segunda parte, né? Basicamente, teoria dos fluidos. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.